Olá do meu canal, aqui quem fala é o Emanuel e aqui no meu canal eu trago conteúdo cristão. Hoje, a meditação de hoje, o estudo bíblico é em Lucas 22, versículos 54 ao 61. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E, como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O contexto dessa passagem é que Jesus ele havia sido preso no Getsemane, ou Getsemane, como muitos chamam, e ele estava esperando o julgamento, né, perante os sacerdotes, e Pedro seguiu de longe, com curiosidade, talvez com interesse, mas ele seguiu Jesus de longe. E no pátio, Pedro nega Jesus 3 vezes, confirmando a profecia que Jesus tinha falado, que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E quero falar hoje sobre o perigo de seguir Jesus de longe. Como vemos aqui no versículo 54, né? Pedro não alcançou, não abandonou totalmente, mas ele seguiu a certa distância. E é esse o perigo. Às vezes a gente não abandona Jesus por completo, mas a gente fica paralisado, fica, como se diz, fica preso a algumas coisas dessa vida. Teologicamente, isso aponta para a condição de quem não rompe com Jesus, mas também não se identifica plenamente com ele, ou seja, nenhum nem outro. É igual o Apocalipse diz, né? O crente morno. A vida cristã não permite meio termo. Igual eu falei, Apocalipse 3,16 diz o quê? O crente morno. Deus não permite crente morno. Ele não quer crente morno. Ou você é quente ou você é frio. Morno não dá. A pressão do ambiente hostil. Versículo 55 a 56. Pedro se aquece no fogo com os mesmos inimigos de Cristo. Ou seja, às vezes a gente está sentando, tá se aquecendo ou está se juntando com pessoas que falam mal de Deus, falam mal de Jesus, falam mal da sua palavra, e a gente está ali, ó, no meio, quietinho, em silêncio. Às vezes a gente está assim, ó, eles estão falando mal de Jesus, mas eu não vou falar nada, eu não vou falar que eu sou de Cristo. Eu vou só ficar na minha, ficar na minha. Eu fico na minha aqui, ninguém fala mal de mim. Igual na escola, ninguém fala mal de mim, eu sou de Jesus, mas ninguém fala mal de mim. Tá falando mal de Jesus, mas eu também não vou defender. Muitas vezes a queda do crente começa quando ele busca conforto e aceitação em ambientes que não fortalecem sua fé. Ou seja, às vezes a gente começa a cair quando a gente busca conforto em algo que arruína a nossa comunhão com Deus, arruína a nossa fé. Paulo alerta: as más conversações corrompem os bons costumes. Gente, o quanto que eu ouvi esse texto, o quanto que eu ouvi esse texto a minha vida inteira. E, assim, eu nunca parei para pensar nesse texto, mas é pura verdade, é a pura verdade. Ainda mais para nós jovens que estamos lidando com pessoas o tempo todo, com jovens da nossa cidade, com adultos. É pura verdade. O medo supera a fé.
Pedro nega 3 vezes, cada vez mais veementemente. Ou seja, Pedro, cada vez que ele era pressionado, ele negava cada vez mais. E às vezes a gente é assim também. A cada vez que a gente é pressionado por uma dificuldade, a gente pensa: será que Deus está comigo? E esse será que acaba aniquilando tudo que Jesus tinha para nós. Isso revela a fragilidade humana diante da perseguição e do medo. Quando a gente é frágil, né? Que nós somos todos frágeis, a gente pensa assim: eu sou frágil, o que Deus vai querer comigo? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas, irmãos, hoje eu tô aqui para te dizer que, apesar independente da sua fragilidade, Deus, Ele me enviou aqui para te dizer: Ele está contigo. E posso por um ponto? Jesus já havia dito que sem oração o espírito é fraco, em Lucas 22, 40. E ali, quando ele está orando, e os discípulos, né, estão meio que dormindo, porque eles estavam cansados, já tinha, né, mais ou menos anoitecido, e ali os discípulos estão dormindo e Jesus acorda eles e fala: olha, sem oração o espírito é fraco. A carne está pronta, mas o espírito é fraco. Ou seja, a carne pode estar pronta, mas o que realmente importa não é a carne, é o espírito. 4. O olhar de Jesus. O ponto mais profundo do texto. Enquanto Pedro o nega, Jesus o olha. O que eu aprendo com isso? Que às vezes a pessoa tá pensando assim: será que Deus tá me olhando? Será que Deus tá me vendo aqui? Acho que Deus não tá me vendo, não. Acho que eu vou fazer isso e aquilo. Mas Deus tá vendo. A Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra contemplando os bons e os maus. Não vou lembrar o versículo agora, mas diz isso. Esse olhar não foi de condenação, mas de amor, misericórdia e lembrança da profecia. Olha que lindo, irmãos. Mesmo Pedro negando Jesus, ele não olhou com condenação, com ódio, com vingança, não. Isso não havia em Jesus em momento nenhum. Ele olhou com amor. Mesmo Pedro negando Jesus, Jesus o amava. E aí, isso me ensina que, às vezes, a gente pensa assim: será que Deus me ama? Eu fiz tanta coisa errada. Será que Deus me ama? E eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama a tal ponto que é imensurável o amor dele por ti. E esse momento leva Pedro ao arrependimento, conferir Mateus 26:75. Chorou amargamente. Quando Pedro percebe que Jesus o olhou e percebe e lembra do que Jesus disse, ele pensa: nossa, eu fiz errado. Não, eu pequei. E sai correndo dali no mesmo instante e vai para um lugar e chora, 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 chora. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele viu que era errado aquilo que ele fazia. Próximo ponto. Mostra que a graça de Cristo não nos abandona, mesmo quando falhamos. É isso, irmãos. Eu quero agradecer a todos que me seguem no Instagram, a todos que me seguem no YouTube e pedir para vocês me ajudarem, tá? Porque o último vídeo meu não deu nenhuma visualização. Quem puder me ajudar, tá tudo bem. Tudo bem, eu agradeço e é isso. Obrigado por mais um vídeo e é isso. A paz do Senhor.